Boa noite, irmãos. Boa noite. Não gosto de mexer, de fazer barulho, mas faz um barulhão danado. Queria falar para os irmãos o seguinte: essa mensagem que eu estou trazendo hoje aqui, foi eu tive mais tempo de preparar, mas mesmo assim foi a que eu tive mais espaço assim para poder colocar no papel. Então tem muitos detalhes. Eu não irei falar todos os detalhes, porque nós iríamos ficar muitas horas aqui e alguém poderia cair de lá da janela, né? Que nem aconteceu com o Paulo. Mas que Deus nos abençoe aqui, que a gente possa entender de tudo que Ele tem colocado para nós. E também assim, eu espero que vocês acreditem, né? Que eu vou pular alguns versos, não vou ler, mas que os versos estão lá. Vocês podem pesquisar em casa, né? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Reis. Primeira Reis, capítulo 4. Vamos só ficar em pé para a gente ler alguns versos aqui. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. E estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Elioref e Aias, filho de Ziza, secretário; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizar, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Abidá, chefe do trabalho forçado. Salomão também tinha 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um tinha que fornecer suprimento durante um mês ao ano. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado da Tua palavra, que nós possamos agora entender, Deus, o que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor mostrou, Pai, para esses homens que serviram, Pai, há tantos anos atrás a Ti, Senhor Deus, serviram a Salomão, serviram no templo, serviram, Pai, em outras cidades. Que nós possamos, Deus, estar aprendendo do Senhor e que o Senhor nos ajude, Pai, a poder entender cada vez mais a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Reis também está no livro de Crônicas. Então nós vamos ler, ou como eu falei, talvez não, né? Mas para quem quiser pesquisar também, está lá no livro de Crônicas. Quem tem a Bíblia que está dizendo aí, pode confirmar o que eu estou falando. A última vez que eu falei aqui, falei sobre Salomão, que ele tinha sido colocado como rei ali no lugar de Davi, muito jovem, e que ele tinha pego aquele bastão, que foi até na época das Olimpíadas. Eu falei, Davi passou o bastão para Salomão, e ele estava passando o bastão para várias outras pessoas que estavam envolvidas com ele. E nós lemos aqui vários nomes
referente a essas pessoas aqui. E também falei que Salomão enfrentou um golpe logo de cara quando ele foi para o trono dele, que o irmão dele queria tomar o reinado. E Salomão pediu muita sabedoria para Deus, para que ele conseguisse reinar naquele país que tinha também muitas dificuldades. Falei também que ele não corria sozinho, e eu deixei para hoje para a gente falar desses homens aqui que corriam junto com ele, passando bastão um para o outro. Salomão colocou auxiliares, esses homens, com seus dons, em cada lugar devido. Como nós lemos aí, colocou homens, como sacerdotes, só podiam ser da tribo de Levi. Colocou homens para cuidar, para serem mordomos. Colocou homem para cuidar de várias coisas aqui que nós acabamos lendo, e vamos ler ainda. Toda a equipe era responsável, toda a equipe junta trabalhavam para glorificar o nome de Deus. Eu também acabei colocando sempre que alguém daria um suporte para nós, se a gente pegasse um bastão, aquela tarefa que nós temos que fazer para a gente cumprir até o final da nossa carreira. Alguém estaria orando por nós, alguém estaria colocando a nossa vida, aquele ministério diante de Deus. E também falei que não era só aqui na igreja que nós tínhamos a responsabilidade de dar aquela corrida. Era no trabalho também, nos estudos, em casa, com os vizinhos. Temos sempre que dar um testemunho, dizendo: olha, eu peguei uma tarefa e eu vou levar até o final. Também falei: olha, não deixe cair o bastão. Não deixe. Por quê? A sua tarefa não vai ser cumprida. E também falei que alguém poderia dizer assim: eu não vou pegar nunca o bastão na minha vida, ou então peguei o bastão, mas agora eu estou a fim de largar. Isso acontece. Ou então, olha, eu vou continuar com esse bastão realmente até o final. É pegar, correr e passar o bastão. Foi isso que eu falei a última vez, dizendo para vocês. E hoje eu estou aqui para falar a segunda parte. Não sei quantas vezes eu vou falar da vida de Salomão, mas estou aqui para falar da segunda parte da vida de Salomão. Só lembrando que ele era um homem que estava querendo fazer a vontade de Deus. Estava procurando, de qualquer maneira, colocar Deus em primeiro lugar. E eu falei desses oficiais aqui, nós lemos aqui desses oficiais, que cada um tinha uma determinada função. Eu quero falar de Benaia, que era o general do exército. Por quê? Ele teve muitas tarefas, pelo que eu vi aqui nesse estudo, Azarias, filho de Natã, ele era chefe de 12 governadores, 12 intendentes. Como nós lemos aqui também, eles iam, durante cada mês, suprir as necessidades da casa de Salomão. Olha as necessidades que eu também vi aqui, mas nós não precisamos ler. Diária, eram 6.600 litros, estava como litros naquela época lá, certo? De flor de farinha, 6.600, não sei quantos quilos que era, mas era muita farinha, uma farinha fina. Depois tinha 13.200 litros de uma outra farinha, com certeza para fazer pães, bolos e outras coisas mais. 10 bois cevados, diariamente 10 bois cevados para a casa de Salomão. 20 bois do pasto, todos os dias. Era churrasco, eu acho, para muita gente comer. 100 ovelhas,
100 ovelhas. Já pensou? Não sei que hora que começavam essas atividades, mas todo dia tinha que ter esse monte de animais ali, muito churrasco, e além de ter, né, como eu falei, não vou ler, gazelas, veados, aves cevadas, né? Muita coisa, muita coisa. E esse outro homem aqui também que está mencionado aqui, Zabude, ele era amigo, ministro e conselheiro do rei. Um cara bem chegado do rei Salomão. O pastor Antônio Carlos tem insistido um pouco com a gente aí para nós estarmos sempre fazendo um discipulado, estarmos sempre colocando as nossas vidas para outras pessoas, as nossas necessidades. Então esse homem aqui, Zabude, era um camarada que estava aí sempre perto de Salomão, sempre perto. E também um outro camarada aqui, Adonirão, superintendente do serviço pesado. E hoje nós vamos ver como Salomão conduziu a obra na casa do Senhor, para fazer o templo, um superintendente de serviço pesado. Então ele estava ali para administrar tudo isso. E eu não sei, eu andei olhando assim, eu não encontrei, não sei se o pastor Antônio Carlos ou o Marco conseguem me dizer, mas essa daqui eu acho que era a última lista de nomes de todos os reis que tinham em Israel. Depois que tiveram, né, acho que nenhum outro rei teve uma lista tão grande de pessoas que eram tão próximas dele, que estavam ali realmente para dar sequência no serviço da casa do Senhor. Então, homens fiéis, homens que estavam ali para poder fazer a obra de Deus, engrandecer o nome de Deus, cada um com o seu dom, cada um com a sua tarefa, pegou ali o bastão e foi para frente, para poder realizar o que Deus tinha feito com ele. Uma pausa aqui, vocês não estão sentindo calor, não? Tá bom. Não tem nenhum ventilador ligado? Então tá bom, é só eu então. Tem água aqui pra você? Pode ser. Liga no bar. A não ser que eu esteja mais nervoso do que... Aí. Irmãos, esses homens pegaram muitas tarefas para fazer. Muitas coisas eles tinham de fazer diariamente para Salomão, para o povo, né? Algumas atividades nossas precisam de ajuda de outras pessoas. Tem algumas coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinho. Somente quem é casado. Tem muitas coisas que o marido ou a esposa precisa ajudar. Então, se você for fazer coisas sozinho, lembre, alguém pode estar auxiliando você. Eu li esses dias, eu não sei se foi alguém aqui da igreja que mandou para mim, mas era uma história do Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete. Não sei se alguém já viu, mas eu vou contar rapidamente. Ele com 16, 17 anos, ele se machucou. Ele ficou um ano parado, sem poder jogar. E aí, quando ele voltou, ele falou assim que era ruim ele pegar sempre aquelas bolas que estavam ali, que ele tinha que treinar sozinho, ele não estava no time. Ele tinha que pegar aquelas bolas ali e arremessar. Eu sou ruim no basquete, joga muito bem, mas ele tinha que pegar e arremessar. Só que as bolas, né, aquelas que ele não acertava, elas iam passando longe da cesta e pingando em outros lugares, né? Ele tinha que pegar aquelas bolas e colocar ali no carrinho e arremessar de novo, para voltar ao treinamento. E aí tinha uma moça que estava sempre lá, e ele pegou, chamou aquela moça e pegou e falou assim: você não quer me ajudar? E ela foi lá com muito carinho, muito amor, e pegava as bolas para o Oscar.
Essa moça veio ser auxiliadora fiel, né? Idônea de Oscar. Então toda vez que você vê algum vídeo, ele fala sempre da esposa. Ele está sempre falando do que ela fez para ele. Então, gente, sozinhos nós não vamos fazer muitas coisas. Precisamos de alguém para auxiliar. Por outro lado, existem pessoas que foram servos do Senhor aqui, né? Que ajudaram uns aos outros. Se ajudaram muito para conduzir e fazer a obra. Noé e seus filhos. Ao tamanho daquela arca. Noé sozinho não iria fazer aquilo. Ao tamanho da arca que ele construiu. Daniel e seus 3 amigos dando testemunho lá na Babilônia. 3 pessoas que estavam sempre juntos. Os profetas e os seus moços que estavam sempre juntos também, acompanhando o que estava acontecendo junto na época deles. Neemias e Esdras, juntos também, estavam sempre lá. Pedro e João, Paulo e Silas. Gente, sempre tinha alguém para poder fazer alguma coisa. Às vezes nós encontramos mais pessoas querendo praticar um plano mau do que alguém querendo fazer algo de bem. Na própria palavra, os filhos de Jacó fizeram mal para José e depois fizeram mal para o povo. Os servos de Davi que ajudaram ele a encobrir o adultério que ele teve com Betseba. Então, planos maus. Alguns reis que estavam, e servos desses reis, que estavam contra os profetas. Os servos de Nabucodonosor, como eu falei já, contra Daniel e os seus 3 amigos. Muitos judeus contra Jesus. Muitos judeus contra Paulo. E assim por diante. Esses homens que nós lemos aqui, na palavra que eu li aqui agora, eles deixaram exemplos, ou para nós não fazermos, ou para nós fazermos aquilo que é fiel, que Deus espera de nós. Homens fiéis, ajudando no que fosse necessário para contribuir para a obra de Deus. E aonde que a gente contribui para a obra de Deus? Como eu falei, não é só aqui na igreja. Em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, no vizinho. É o nosso testemunho que a gente contribui com a obra de Deus. Coloquei outro item aqui. Salomão era um homem de visão. O que ele quis e fez era expandir o reino. A responsabilidade que nós temos hoje também é expandir o reino de Deus. E Salomão fez tantas coisas para expandir o reino de Deus, que eu vou ler algumas delas aqui para vocês entenderem. Eu falei também na outra vez que Salomão era um diplomata. E todas as alianças que ele fez com outras nações era para ter ajuda mútua, tanto no benefício de Israel como no benefício de outras nações. Então Salomão, um homem visionário, um bom administrador, ficou muito rico, a gente sabe, soube aproveitar bem o seu dinheiro. A prata era tão grande que tinha Israel que ela não tinha nem valor, era como se fosse pedra ou uma madeira. Tantas coisas tanta quantidade de prata que tinha Israel que não tinha valor. Para eles poderia ser pedra ou até mesmo o cedro. Ele investiu em obras públicas, melhorou Jerusalém, melhorou algumas cidades de Israel. Hoje é tão difícil a gente ter uma melhora na nossa cidade, né? O prefeito aqui em São Paulo está querendo fazer tantas coisas, mas lá na rua já caíram
cortaram umas árvores, já acho que 5, 6 meses os galhos estão todos lá. Né? Então, quer dizer, nós temos que melhorar as coisas ao nosso redor também. Né? Construiu estradas. Interesse de construir essas estradas, por quê? Outras pessoas vinham para Israel, vinham para Jerusalém, para poder fazer esse comércio que eles tinham, comércio exterior, que é o que o Marcos Salviano está fazendo agora, né, Marcos? Já fez, está trabalhando, né? Comércio exterior. Isso que Salomão fez. Ele construiu estradas para que chegasse em Jerusalém, saísse coisas de Jerusalém, para ter rotatividade nos produtos. E essas estradas, elas eram guardadas, eram vigiadas. Por quê? Se tivesse roubo, né, iam perder o tribunal. Ninguém ia querer voltar para Jerusalém, para Israel. Irmão, de vez em quando eu gaguejo ainda, vocês estão reparando, né? Outra coisa que foi muito boa para o reino de Salomão foi ter construído alguns navios, algumas naus, que eles podiam levar e trazer produtos de outros países. Ele também enriqueceu por causa disso daí, que em outros lugares traziam muito ouro para ele. Ele construiu um porto que comercializava com a Arábia, com a Etiópia e com a Índia. Como eu falei, tem muitas cidades que estão escritas aqui, irmãos, que algumas delas não existem mais. Mas eu andei pesquisando, andei olhando, né, e pude analisar assim aonde que elas estavam localizadas. E a arqueologia confirma muitos objetos, muitos escritos, vamos dizer assim, dessa época de Salomão, no ano 970, mais ou menos 930, quando ele reinou antes de Cristo. Ofir diz que fica em Portugal, existe ainda. Então, de lá, de cima de Jerusalém, você podia chegar, né? Hoje vai de avião, né? Você chegava em Portugal, né? De lá para cá que eles iam remando, entendeu? Mas de Israel para lá era ir para Portugal, de navio. Do sul de Israel, chegava-se na Etiópia e na África. Também diz que alguns arqueólogos encontraram objetos da época de Salomão, dizendo que usavam muito o Mar Vermelho para poder fazer essas coisas. Tiro e Fenícia fica no atual Líbano. E de lá, Salomão teve um grande amigo que era Irão, que ele fez muitos negócios também. E Israel vivia em paz, não tinha guerra. Então vocês vão pensar, né? Salomão, então não era experiente em guerra. Não, Salomão tinha muita inteligência para poder fazer equipamentos, montar exército, que ele montou também, e ninguém tinha coragem de chegar lá perto de Israel para dizer, olha, vamos guerrear com Israel. Ele fortificou bastante Israel, tinha um grande conhecimento militar e manteve a segurança da cidade de Jerusalém. Salomão também construiu casas, palácios e fez o templo do Senhor. Tudo com quem? Com esses parceiros que tinham seus empregados e muito mais. Fez aliança com o faraó, fez através da filha de faraó, que ele acabou casando com a filha de faraó. Os casamentos que ele fez também, dessas 700 mulheres e 300 concubinas, muitos deles também foram por causa do comércio exterior. Ele poder manter esse contato com vários reis, com vários países, para poder se fortalecer. Vamos ler 1 Reis 5, de 1 a 16. Vou pedir aqui para o Renato ler para nós, Renato, por favor.
1 Reis 5, de 1 a 6, por favor. 1 a 6. 1 a 6. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiro a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Então vinha de lá do Líbano essa madeira. 6:1, Renato, por favor. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E agora o 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Então, irmãos, essa construção do templo foi a maior obra que Salomão fez para a glória do Senhor. Demorou mais ou menos 7 anos para ele edificar esse templo. Só que umas outras coisas também que Salomão fez, que ele construiu, as casas, que nós vamos ver, os palácios, tudo demorou 20 anos. E teve um homem que chamava também Irão Abi, que ele ajudou a construir todas as coisas para o templo e para as casas. Era um homem, a palavra fala que está lá em 2 Crônicas, era um homem habilidoso, ele tinha muita sabedoria, tinha muita ciência, era muito sábio para edificar a casa. E se vocês forem ler em Crônicas, tem alguma divergência entre Crônicas e Reis, porque fala que a mãe dele era de uma tribo e em outro local fala que era de outra tribo. Mas como ela era viúva, pode ser que ela tinha se casado também, só para vocês saberem. E também fala em termos de homens que Salomão recrutou: 153.600 homens. Só que em Reis fala 153.300. 80.000 eram para carregar todos os utensílios, todas as pedras, e 70.000 ficavam lá cortando as coisas nas montanhas. No templo não se ouvia barulho de martelo, de picareta, de machado, de serrote, não tinha barulho nenhum. Era feito tudo longe, nas montanhas, em outros lugares, e trazia-se para lá. Então já pensou? Aonde que estava a sabedoria desses homens, né? De Salomão, desses servos? Vinha de Deus, para eles poderem fazer tudo isso. Montar, você vai construir algo pequenininho, às vezes a pedra, então a janela não encaixa. Eles traziam pedras enormes de outros lugares, preparadas já para colocar uma em cima da outra no templo. Para trabalhos forçados, tinha 30.000 homens, 10.000 eles iam fazer o trabalho em outras cidades para poder trazer as coisas para Jerusalém. Descansavam 2 meses, descansavam entre aspas, né?
Estavam trabalhando 2 meses ali. Depois iam mais 30 mil em outras cidades. Iam e voltavam. Vou ler aqui. Segunda Samuel 26. Desculpa, 2 Samuel 24. Vai ser isso mesmo. Vou ler só alguns versos aqui, para a gente entender onde foi construído o templo. Vocês lembram também que não sei se você lembra, mas eu já falei que Davi uma vez enfrentou uma punição de Deus, que ele fez um recenseamento que Deus não tinha autorizado, e aí houve uma praga. E Davi sacrificou numa eira, e essa eira foi onde foi construído o templo. 2 Samuel 24, a partir do 18. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai, edifique um altar ao Senhor na eira de Aruaná, o Jebuseiro. Davi foi, pois, lá, em obediência à ordem de Gade, que Gade tinha dito em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, posto em terra, e disse: por que o Senhor, rei, veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar a ele e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Esse mesmo lugar, irmãos, foi aonde Salomão construiu o templo. Diz que foi também o mesmo lugar aonde Abraão subiu para sacrificar seu filho Isaac. A construção do templo era pacífica e silenciosa, como eu falei. As pedras eram ajustadas em outro lugar. Salomão demorou 7 anos para construir o templo. O templo ficou em pé quase 370 anos, até chegar Nabucodonosor para poder destruir. E agora vamos ver 1 Reis, capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, e 13 metros e meio de altura. A pessoa é coisa grande? 45. O nosso terreno aqui tem 30 metros. A igreja daqui a ali tem apenas 20 metros, se não me engano. Então, um palácio com 45 metros, quase 50 metros, 20 e tantos de largura e uns 15 de altura. E ele foi construído. Depois ele construiu aqui o Salão das Colunas. Depois ele construiu a Sala do Trono. Depois nós vamos tentar ver como que era essa Sala do Trono, onde ele fazia os julgamentos. Construiu a sua moradia, que era um grande palácio, para sabe quantas? 1000 mulheres. 1000 mulheres. Já pensou como que era? 1000 mulheres vivendo no palácio? Né? Imagine como que era o closet delas. O Henrique, eu acho que ia ter trabalho com uns 100 anos. Né? Não sei, mas imagine como que era. Vocês não vão imaginar como nós estávamos falando, né?
durante o dia, como que era a conversa das mulheres. Além de tudo, tinha locais, alojamento, casas, quartos, para todos os servos de Salomão. Salomão também edificou Milo, era uma cidade fortificada, defendia bem Jerusalém. Cidade de Milo. Todas essas construções foram feitas com as melhores, desde o templo, com as melhores pedras, com as melhores madeiras, o ouro de Ofir que era refinado, a melhor prata, bronze, pedras preciosas e outras coisas mais. Coisas grandes, tecidos finíssimos, muito bonito, eu acho que era esse daqui. Salomão e a rainha de Sabá. Irmãos, estou pulando aqui alguns capítulos, tá? Que outro dia eu falarei do capítulo 8 e um pouquinho do capítulo 9. Rainha de Sabá. Também não vou ler aqui, que muita gente conhece a história da rainha de Sabá. Eu vou só comentar. Saiu até no... não sei como é que chama o programa, lá no programa do Chaves, o outro programa do Chaves, como é que chama? Giovânia sabe. Eu acho que era esse. Saiu a história da rainha de Sabá, que foi contada ali também. Muita gente sabe a rainha de Sabá, que morava muito longe e foi ver Salomão. Ela não acreditava que existia alguém tão sábio, tão cuidadoso com o seu povo, que ela falou: eu vou ver lá de perto. Sabá, pelo que eu também pesquisei, ficava na Etiópia. Arqueólogos também, em 2008, confirmaram que tinha sido encontrado justamente os restos do palácio da rainha de Sabá, 2008. Já pensou? Então, como eu falei antes lá, todas essas coisas, essas cidades, são comprovadas não só pela palavra de Deus, mas assim por muitos outros estudiosos, né? E para se chegar até de Sabá, até Jerusalém, era muito longe. Uns diziam que a pé demorava mais de 70 dias. Muitas pessoas viajaram, irmãos, meses, dias para poder chegar aonde Salomão vivia. Iam lá justamente para fazer negócios, iam lá para ver a sabedoria. E a rainha de Sabá foi justamente lá para poder saber: será que é verdade que estão falando de mim, de Salomão? Será que é verdade tudo aquilo que ele tem é correto? Ele dirige o povo dessa maneira mesmo? Eu encontrei que eram justamente 75 dias de caminhada de onde ela estava até lá. Não sei se ela foi caminhando, no burrinho ou num camelo, mas a explicação que eu li foi justamente essa. E também o interesse. Tem um filme aí, irmãos, que mostra que Salomão teve um caso com a rainha de Sabá. A palavra de Deus não diz isso, e que teve até filho com ela. A palavra de Deus não diz isso. Tem livros que falam isso também. Mas o interesse era justamente dela conhecer o Deus vivo. Jesus falou da rainha de Sabá. Ela foi de longe para ver a sabedoria de Salomão. Então, guardem isso. Todo relacionamento de um país com o outro, no caso de Israel com outro país, eram relacionamentos políticos. A rainha de Sabá ficou maravilhada quando ela viu as coisas que Salomão fazia. Trouxe muitos presentes. Ela era uma mulher que ela estava não só querendo ver a riqueza de Salomão, mas ela estava querendo ver o que Deus fazia naquela terra. Ela queria ver com seus próprios olhos e conhecer Deus verdadeiro. Por isso que Jesus elogiou a rainha de Sabá.
Cadê o Talita? 1 Reis 10. Verso 10, Talita, por favor. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha do Sabá ofereceu ao rei Salomão. Eu pedi ajuda para Helena, ela fazer uns cálculos para mim, e ela fez, depois nós vamos ver isso daí também. Mas quem está com a NVI aí, outra Bíblia, diz que ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro. 4.200 quilos de ouro. Ivan, quanto que cabe numa caçamba, Ivan? De entulho? Hã? Cabe, depende do material, mas normalmente umas 6 toneladas. 6 toneladas. 7 toneladas, depende. Então vamos imaginar que ela chegou lá com uma caçamba com 4 toneladas de ouro. Olha, Salomão, trouxe aqui um presentinho para você. Né? 4 toneladas de ouro. Especiarias ela trouxe. Pedras preciosas ela trouxe. É como a gente... Oi? Só o Cabral demais. Só o Cabral. Era como a gente chegar numa festinha, que a gente não conhece o aniversariante, e levar um bom presente para ele. 4.000 quilos de ouro. Muita coisa, muita coisa. E também ela levou de volta algumas coisas, né? A rainha de Sabá, chegando lá em Jerusalém, ela pôde ver a grandeza de Deus. Ela pôde conhecer de perto o que Deus fazia e a fama que Salomão tinha, né? Jesus disse que era para nós, quando fizéssemos uma festa, era para a gente convidar aquelas pessoas que a gente não conhecia, porque essas pessoas possivelmente não iam levar nenhum presente e não iam dar nenhuma festa para retribuir aquela festa que nós fizemos. Então, comparando aquele presentinho que a rainha de Sabá levou, Jesus, ao contrário, fala, né? Olha, se você for dar uma festa, né, convide aqueles mais humildes, porque eles não vão poder retribuir aquilo que você está dando, né? Foi uma generosidade da rainha de Sabá para Salomão. Ele deve ter ficado impressionado, né? Porque ele ganhou muitos ouros, né? Mas uma pessoa só, de um lugar distante, trazer tudo aquilo lá. Salmo 72, 15. Agora a vez da Ivania ali. É um salmo que o próprio Salomão compôs. É um salmo messiânico, falando que Jesus viria. Salmo 72, 15. Veja o que Davi falou. Davi não. Esse foi Salomão. Veja aí, por favor. Pode. Viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os dias. Então está falando de Jesus. O ouro de Sabá, que valia, no caso, profeticamente, né? Todo aquele ouro era o valor de Jesus, no salmo messiânico, né? Irmãos, vou fazer algumas conclusões aqui para a gente entender por que eu trouxe toda essa mensagem aqui. E espero que vocês leiam tanto poucos capítulos de Reis para entender melhor o que eu poderia trazer aqui, mas não li tantos versos para a gente não se alongar. Salomão se empenhou
em comércio exterior. A glória que Salomão teve, o que ele mostrou para o mundo, o que ele tinha de riquezas, o domínio dele em outras cidades, os bens que ele teve, foi tudo para a glória de Deus. Eu coloquei assim, que com os navios, olhando aqui, né, na palavra, com os navios, Salomão poderia ir além do comércio exterior. Ele poderia levar mais a palavra de Deus em outros países. Não somente fazer negócios com outros países. Não somente ter a riqueza, mas com aqueles navios ele podia levar mais a palavra de Deus. E qual que é o nosso local de comércio exterior? Para a gente poder levar a palavra de Deus. É em nossa volta. É onde nós estamos. Nós também podemos levar essa palavra do Senhor, a palavra de Deus, nos nossos estados, né, nos nossos países, no nosso comércio exterior. Outra coisa, Salomão construiu o templo perfeito, as casas perfeitas, tudo no seu devido lugar. Então nós devemos também prestar atenção aqui nas coisas da igreja, na organização da igreja. Tem muitas coisas para serem feitas, para a gente poder deixar a igreja mais bonita. O que precisa ser trocado, arrumado, tirado de um lugar, colocado em outro, nós podemos fazer isso. Nós não iremos trocar ou fazer tudo o que precisa ser feito aqui na igreja. Mas se a gente conseguir fazer uma pequena coisa, arrumar qualquer coisa na nossa casa, ou dos amigos, ou na casa de alguém, não precisa ser toneladas que a gente vai jogar fora ou vai arrumar. Mas o que vai acontecer? Nós vamos valer ouro para Deus. Deus vai gostar da nossa atitude. Olha, no verso 10 que nós lemos, 4.200 quilos que a rainha de Sabá trouxe, equivalente hoje a 520 milhões. Não é isso, né? 520 milhões 800 mil. Muita grana. Muita grana. É só aqueles 200 quilos aqui, ó, porque o ouro custa R$124. É isso, né? Um grama de ouro custa R$124. Um graminho. Olha quanto que foi aquelas 4 toneladas da rainha de Sabá. Muita coisa. Muita grana. Acho que só os 200 gramas do ouro já era um bom presentinho para cada um de nós, né? Já resolveria muitas coisas. Outra coisa que nós temos que pensar aqui, outra conclusão que eu cheguei: mulheres e homens devemos fazer como a rainha de Sabá, ir longe, procurar a fundo na palavra de Deus, para a gente conhecer mais de perto a palavra de Deus, conhecer profundamente o Deus das Escrituras. Aí nós vamos ganhar toneladas de espiritualidades na nossa vida. Toneladas. Eu falei do trono. Deixa eu ver se é esse verso mesmo aqui, para não falar errado. Aqui, 1 Reis 10, verso 18 e 19. Agora a vez do Celso ali, por favor, Celso.
1 Reis 10, 18 e 19. Olha só como que era o trono, aquele que eu falei lá, que Salomão julgava as suas causas. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono ao altar era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Gente, um trono grande, de marfim, enorme. É como a gente fizesse aqui, né, no nosso altar aqui, um trono grande, coberto de marfim, coberto de ouro, para ele poder julgar as pessoas. Foi isso o que ele fez, sem contar as madeiras que tinha. Já pensou o nosso elevador aqui, as portas do elevador com pedras preciosas? Não funciona, né? Mas a gente só estaria imaginando, né, como que seria. Então os tijolinhos aqui atrás, cobertos de ouro ou de prata, como seria bonito, né? Agora, tem muitas igrejas fazendo isso, né? Colocando botões de ouro dentro do elevador, né? Deus não precisa mais disso daí. Deus não quer mais isso, né? Ele quer uma igreja simples. Então nós devemos fazer mais a organização, mais as atividades para melhorar a nossa igreja do que às vezes colocar coisas ricas e enormes, né? Eu também não estou dizendo, né, que nós temos que trazer grandes ofertas para a casa de Deus. Nós temos que trazer aquilo que Deus colocou para nós trazermos para Ele, para a obra dele. E ela tem que ser bem empregada. Uma vez um rapaz falou para mim que ele dava dízimo, oferta na casa do Senhor e ele nem sabia para que servia, para onde ia. Eu falei para ele, você tem que saber para onde vai o dinheiro que você está. A igreja tem que prestar contas, né? É como a gente, na hora da oferta, a gente fala que a oferta é para responsabilidade dos membros da igreja. Mas quem não é membro, quem não está rolado na membresia, às vezes pode ofertar, mas não é responsabilidade deles, né? E nós temos que dar para o Senhor a nossa oferta de coração, naquilo que Deus colocou no nosso coração. Tinha outro valor aqui, deixa eu ver se eu acho. Vocês espantaram, né, com a oferta. Ó, 1 Reis 10, 14. Tem que ler agora ali. Por favor, Helena. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. 23.300 quilos. 23.300 quilos. Estavam admirados em relação a 4.000 quilos. 23.300 quilos. Vamos em Crônicas. Primeira Crônicas 29. Eu perdi até as contas aqui. Esse valor aí acho que dá quase 3 bilhões. Primeira Crônicas 29. Isso aqui, essa parte é Davi preparando tudo que ele ia deixar para a construção do templo.
Verso 4, vamos ler tudo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro, 105 toneladas de ouro puro, de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada. Gente, muita coisa. Para o revestimento das paredes do templo. E aí ele fez um desafio aqui no verso 6. No verso 5. Parte B aqui, ó. Agora, quem hoje está disposto a oferecer dádivas ao Senhor? Quem está disposto a oferecer dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Deram 175 toneladas de ouro, um dando mais que o outro. 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata. Gente, irmãos, muita grana. Eu fiz aqui, ó, a Helena fez, eu completei outros cálculos aqui, ó, 105 toneladas, dá 13 bilhões aqui pelo que eu vi. Muito dinheiro, muito dinheiro. Espero estar falando o valor certo aqui. Tinham 350 toneladas de prata, 630 toneladas de cobre, 3.500 toneladas de ferro e 10.000 moedas de ouro. Irmãos, então concluindo tudo isso que eu falei, Deus não quer que a gente dê tudo isso. Aliás, nós não temos para dar para Ele. O que nós temos para dar para Ele é o nosso coração. É tudo isso que Ele quer. E esse coração que nós damos para Ele vale muito mais do que 1000 toneladas de qualquer ouro, de qualquer prata, de qualquer produto, de qualquer madeira. Amém. Vale muito mais para Deus o nosso coração para Ele. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, da Tua palavra. Obrigado que o Senhor quer, Deus, que a gente aprenda mais de Ti. Aprenda mais, Senhor Deus, das coisas que nós temos que fazer para Ti. Ofertar, para fazer engrandecer o Teu reino, Deus. Para fazer prosperar, Senhor Deus, a Tua palavra. Quer, Senhor Deus, no nosso redor, quer em outros países, ó Deus, que nós possamos sempre abrir a boca e poder falar de Ti, ó Deus. E também que outras pessoas venham a Te conhecer, que venham de perto ou venham de longe, Pai, como fez tantos homens, ó Deus, como também a rainha de Sabá, que Jesus falou que ela veio de longe, deu um grande testemunho, porque ela estava querendo conhecer a Ti. Ajude-nos também como esses homens que foram narrados aqui, que cada um tinha a sua responsabilidade diante, Pai, da construção de Jerusalém, de Israel. Que o Senhor nos ajude, Pai, a podermos estar com a Filadélfia, não só em ordem, Pai, material, mas em ordem espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém.